O empate contra o América de Cali na Colômbia acabou se mostrando mais positivo do que muitos esperavam, especialmente após o primeiro tempo, que foi sem dúvida um dos mais difíceis da temporada. O jogo foi marcado por falhas, falta de articulação e erros de passe, mas no fim o time conseguiu reagir. E vou te contar, teve jogador que fez a diferença, mas outros sinceramente deixaram muito a desejar. Como sempre, temos muito o que analisar sobre a partida, então fique comigo para entender o que aconteceu. Confesso que quando vi a escalação fiquei preocupado. Não é que o time estivesse totalmente irreconhecível, mas a sensação era de que o técnico não estava dando a devida atenção à Copa Sul-Americana. Muitos devem ter compartilhado dessa ideia. A competição parecia ser uma espécie de plano B, com o foco voltado para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Eu, pessoalmente, não compartilho dessa visão. A Sul-Americana é um título importante, uma chance real de conquistar um troféu internacional e, por consequência, garantir uma vaga na Libertadores. Não se pode simplesmente desconsiderar isso. Claro, o Campeonato Brasileiro exige concentração, mas a Sul-Americana não pode ser deixada de lado. E quem sabe, uma boa campanha na competição poderia ser o empurrão que faltava para o time embalar de vez. Mesmo com a eliminação na Libertadores, a Sul-Americana se tornou o torneio mais viável para conquistar algo grande esse ano. E para ser sincero, se o time tivesse jogado de forma mais consistente, quem sabe não poderia sair da Colômbia com a vitória? O primeiro tempo foi muito abaixo das expectativas, o time estava totalmente desorganizado, tanto defensiva quanto ofensivamente. Erros bobos de passes, falta de movimentação e principalmente jogadores como aquele que renovou o contrato, mas não conseguiu se destacar. Parecia que ele não estava nem aí para o jogo. Ele foi um dos piores em campo, algo que é realmente frustrante para quem esperava mais dele, especialmente depois de uma boa temporada passada. A defesa também estava um caos. A dupla de zaga foi ineficaz, com um dos defensores parecendo perdido em campo e o outro, que não estava em boa forma, não conseguiu se sobressair. Até um defensor que estava voltando de lesão foi considerado a melhor opção da noite. Isso mostra a fragilidade do setor, que mais uma vez foi um ponto fraco. O goleiro até fez boas defesas, mas a pressão era grande e a defesa não conseguia se ajustar. Por outro lado, no ataque a equipe não conseguia criar jogadas claras e o meio-campo estava completamente ausente. O time entrou em campo com uma postura defensiva, como se o objetivo fosse, no máximo, evitar uma derrota por uma grande margem. O técnico parecia não ter muitas opções e a impressão era de que a Sul-Americana não era a prioridade para ele. Apesar de todo o cenário negativo, o time teve uma chance no segundo tempo. Uma substituição que até então não parecia ser a melhor escolha foi crucial. O técnico optou por colocar um jogador que estava se destacando e ele foi responsável por mudar a dinâmica do jogo. A partir do momento que ele entrou, a equipe começou a criar mais chances. Em uma dessas jogadas, o goleiro do América fez uma defesa espetacular em um cabeceio, mas o time estava mais organizado e parecia acreditar na virada. O esforço desse jogador foi claro, ele tentou, não desanimou e, ao contrário de outros, realmente se envolveu no jogo. E quem diria, aos 35 minutos do segundo tempo, o time conseguiu empatar? Uma jogada de Mateuzinho, que foi ousado ao avançar, combinou com Héctor Hernández e, com um chute desviado, colocou a bola na rede. Um ponto que até então parecia improvável foi conquistado graças a uma combinação de esforço individual e coletividade. Essa recuperação no jogo foi importante, mas fica a sensação de que, se o time tivesse se empenhado desde o começo, a vitória poderia ter sido conquistada. Agora o time está em uma situação difícil na Sul-Americana. O América de Cali já tem 4 pontos e, se o Huracan vencer o Racing, a situação do Corinthians fica ainda mais complicada. Para continuar sonhando com a classificação, o time precisará vencer fora de casa contra o Huracan e garantir as vitórias nos jogos em casa. Isso significa que o Corinthians terá que se reinventar para conseguir superar esse desafio. Além disso, o time tem que se preparar para a janela de transferências. O elenco precisa de reforços, pelo menos 3, com a chegada de um defensor, um meio-campista e um atacante. Sem esses reforços, o Corinthians corre o risco de cair nas mesmas armadilhas da temporada passada, onde os desfalques e as escolhas erradas no elenco complicaram ainda mais a campanha. Há também a questão de um jogador que está sendo cobiçado,
por clubes da Europa e que poderia deixar o time. Se isso acontecer, o clube precisará agir rápido e buscar opções no mercado. O cenário é de alerta e as decisões tomadas nas próximas semanas serão cruciais para o futuro da temporada. Enquanto isso, o time segue em busca de soluções. A forma como os jogadores se comportaram em campo, especialmente no primeiro tempo, gerou muitas críticas. Porém, a luta pela classificação na Sul-Americana ainda está em aberto. A estratégia do técnico pode ter suas falhas, mas é impossível negar que ele ainda tem bons jogadores para tentar dar a volta por cima. E quem sabe, se as peças certas forem encaixadas, o Corinthians ainda tem muito a oferecer neste ano. Se o time quiser mesmo ser competitivo, especialmente no Campeonato Brasileiro, será necessário mexer no elenco. A janela de transferências será decisiva para reforçar o grupo e dar ao time a chance de realmente brigar por mais títulos? Sem isso, o risco de mais um ano de frustração é grande e o Corinthians precisará agir com urgência para não perder mais oportunidades. Agora é esperar pelas próximas partidas e ver como o time vai se comportar nos próximos desafios. A Sul-Americana ainda representa uma chance real de conquista, mas o clube precisa estar mais preparado, mais competitivo e principalmente mais atento ao que está acontecendo dentro de campo. O desafio está lançado e se o time se ajustar, o futuro ainda pode ser promissor. No entanto, ao observar o time em campo, a sensação é de que faltam mais peças-chave para fazer a diferença. A janela de transferências que se aproxima surge como uma oportunidade crucial para corrigir algumas falhas e trazer novos nomes que realmente possam elevar o nível da equipe. Não podemos esquecer que o Corinthians ainda tem uma grande história na competição e com algumas mudanças pontuais, é possível seguir na briga, mas para isso a gestão do elenco precisa ser feita com mais inteligência. Nesse sentido, a necessidade de reforços se torna ainda mais evidente, principalmente em setores como a defesa, onde a falta de entrosamento e qualidade técnica ficou clara, e o meio-campo, que tem sido muito instável durante toda a temporada. O que se espera, na verdade, é uma reformulação mais profunda que busque não só preencher lacunas, mas também dar ao técnico opções que possam responder melhor durante os jogos decisivos. Se o time continuar com as mesmas peças, é quase certo que as dificuldades se prolongarão e as falhas do passado irão se repetir. O elenco atual tem suas virtudes, é verdade, mas também é evidente que alguns jogadores não estão no melhor da sua forma. A exemplo de alguns que já foram peças importantes, como o goleiro, que até fez boas defesas, mas que viu a defesa à sua frente falhar de forma absurda, o time precisa urgentemente de jogadores com mais qualidade que possam preencher essas lacunas e deixar o time mais competitivo, especialmente em competições como a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. O desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro será uma incógnita. Se por um lado há potencial para uma boa campanha, por outro, a pressão será imensa, principalmente devido às últimas temporadas em que o clube passou por momentos de altos e baixos. Com a janela de transferência se aproximando muito, se especula sobre quais jogadores podem chegar e qual o impacto que essas chegadas terão no desempenho da equipe. Certamente, se o time quiser ser competitivo na briga por títulos, será preciso trazer reforços que realmente agreguem ao elenco. Isso inclui não só atletas que possam melhorar o sistema defensivo, mas também aqueles que possam dar mais consistência ao meio-campo e, claro, ao ataque. Além disso, é imprescindível que o técnico tenha mais tempo para ajustar as peças. A falta de entrosamento e sintonia dentro de campo foi algo que ficou evidente durante o confronto contra o América de Cali. Alguns jogadores demonstraram um desempenho bem abaixo do esperado, o que comprometeu o rendimento da equipe como um todo. Não há dúvidas de que o time precisa melhorar sua organização tática, especialmente na parte ofensiva, onde as oportunidades criadas não foram concretizadas. Para que isso aconteça, o técnico terá que encontrar um equilíbrio entre juventude e experiência, o que é um desafio. Muitos jogadores jovens têm demonstrado potencial, mas outros, como o atleta, que foi uma das peças mais criticadas da partida, ainda não conseguiram se estabelecer como protagonistas. E é nesse cenário que a direção do clube deve focar suas forças.
De fato, se o Corinthians não se reforçar adequadamente, o risco de mais uma temporada sem grandes conquistas é grande. A busca por um título no Campeonato Brasileiro é uma missão complicada, especialmente com a concorrência de equipes mais preparadas e com elencos mais robustos. A Sul-Americana, por sua vez, parece ser o caminho mais acessível para o time conseguir um título internacional, mas como vimos, a vitória não virá sem esforço. O time precisará superar suas próprias limitações e contar com muito mais do que apenas sorte para seguir adiante na competição. No momento, a confiança do torcedor é abalada principalmente pelo que se viu no jogo contra o América de Cali, mas o time ainda tem tempo para dar a volta por cima e mostrar que é possível sonhar com algo maior. Falando mais especificamente sobre o elenco, é necessário destacar que o time carece de um bom volante para organizar o meio de campo e um atacante que seja mais efetivo na hora de finalizar. A falta de opções ofensivas que foi visível na partida contra o América de Cali também é uma preocupação. O time tem tido dificuldades em criar jogadas perigosas e, consequentemente, converter essas chances em gols. O atacante que começou a partida, e mesmo com algumas boas tentativas, não foi capaz de traduzir essa energia em gols. Precisa urgentemente de apoio e de uma maior articulação no setor ofensivo. A integração dos meias com os atacantes também deixa a desejar, o que reflete na falta de dinâmica do time na hora de avançar. Enquanto isso, a comissão técnica tem o desafio de trabalhar com o que tem à disposição. O cenário é de incerteza e as expectativas para o futuro próximo são muitas. No entanto, a chance de melhorar o desempenho está nas mãos do técnico, que precisa ter coragem para fazer mudanças quando necessário. A falta de atitude de certos jogadores no campo foi notada, e se essa postura não mudar, o time estará fadado a mais frustração. O time precisa ser mais ousado e acreditar que pode lutar por títulos independentemente das dificuldades. O talento está lá, mas a mentalidade precisa ser mais forte, mais focada no objetivo final. O trabalho de preparação para os jogos que virão será essencial. O time precisa se reorganizar, especialmente no setor defensivo. Não há como disputar competições internacionais com uma defesa tão vulnerável. E isso precisa ser corrigido com urgência. Se o time quer continuar sonhando com a Sul-Americana e até com uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, precisa apresentar mais consistência no setor defensivo. Além disso, a articulação no meio de campo precisa ser mais eficiente, com passes mais certeiros e uma movimentação mais inteligente. Jogadores que saibam se posicionar e criar opções de jogo são essenciais para que o time consiga ser mais competitivo e ofensivo. Na próxima janela de transferências, o Corinthians terá que se movimentar para garantir novos reforços. A verdade é que o elenco precisa de mais opções em várias posições, especialmente no ataque, onde o time parece sentir falta de um centroavante mais decisivo. A defesa também precisa de reforços com jogadores que realmente consigam se destacar e oferecer uma segurança maior ao sistema defensivo. O meio de campo, que tem sido o setor mais instável, também deve ser alvo de reforços para garantir mais criatividade e força no setor de articulação. Com as chegadas de novos atletas, o time pode melhorar sua dinâmica de jogo e aumentar as chances de sucesso em todas as competições. Se o Corinthians conseguir montar um elenco mais equilibrado com as peças certas, o time terá a chance de brigar pelo título da Sul-Americana, que sem dúvida é a competição mais viável neste momento. A Sul-Americana oferece uma oportunidade única de conquistar um título internacional, com a vantagem de garantir uma vaga na Libertadores do ano seguinte, o que traria grande prestígio ao clube. Portanto, a prioridade neste momento deve ser essa: melhorar o elenco, ajustar o time taticamente e lutar pela Sul-Americana. No entanto, para isso acontecer, é fundamental que a direção do clube faça as escolhas certas na janela de transferências e que o técnico tenha coragem de mexer na equipe, para que ela consiga evoluir. Só assim, com o comprometimento de todos, o Corinthians terá uma chance real de conquistar títulos nesta temporada. O tempo de planejamento é agora, e as decisões que forem tomadas nas próximas semanas serão fundamentais para o futuro do clube. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando.
Nos bastidores do Parque São Jorge, um nome tem dominado as conversas e alimentado a esperança da Fiel: Marquinhos. O zagueiro, que brilhou nos tempos de base e teve participação direta na histórica campanha do título da Libertadores e Nacional 2012, voltou a ser pauta no clube. Desta vez, o interesse é sério e envolve um esforço conjunto da diretoria para repatriar o defensor, hoje capitão do Paris Saint-Germain. O Corinthians enxerga em Marquinhos mais do que um reforço de peso. Trata-se de um retorno simbólico, um elo com uma geração vitoriosa e um nome capaz de liderar dentro e fora de campo. A relação de afeto entre clube e jogador é antiga e o próprio Marquinhos, em entrevistas anteriores, nunca escondeu o carinho que guarda pelo timão. Agora, com um novo projeto esportivo em construção, o clube tenta transformar a nostalgia em realidade. Fontes próximas ao departamento de futebol indicam que as tratativas vêm sendo conduzidas com cautela, mas com muito entusiasmo. A diretoria alvinegra sabe da complexidade de tirar um jogador desse calibre do PSG, ainda mais sendo o atual capitão e ídolo da torcida francesa. No entanto, o desejo do Corinthians é claro: oferecer a Marquinhos a chance de escrever um novo capítulo com a camisa que o revelou para o mundo. A possível saída de Marquinhos do clube francês, apesar de improvável à primeira vista, não é impossível. Aos 30 anos, o defensor já conquistou praticamente tudo pelo PSG e vive um momento em que uma mudança de ares poderia ser bem-vinda. O projeto corintiano promete protagonismo, identificação com a torcida e, principalmente, o papel de líder absoluto em uma defesa em reformulação. A diretoria não descarta envolver investidores para viabilizar a proposta. Ainda sem confirmação oficial, a movimentação do Corinthians já agita os torcedores nas redes sociais, onde a expectativa cresce a cada dia. O retorno de um ídolo formado no clube, com status de estrela internacional, seria um sinal claro de ambição esportiva? O sonho é grande, mas no futebol, especialmente no Corinthians, até os sonhos mais ousados podem ganhar forma. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!